tarde, meu nome é Daiane e eu vou apresentar para vocês hoje o meu trabalho minha tese de doutorado, intitulado Um Estudo da Influência da Distribuição de Torres, Altura e Distribuições das Correntes de Descarga Atmosférica no Desempenho de linhas de transmissão. Esse trabalho foi orientado pelo professor Ivan e pelo professor Rafael Alípio. Primeiro, brevemente, apresentando aqui como será dividida essa apresentação, né, os tópicos pelos quais eu vou passar. Introdução, revisão bibliográfica, metodologia, resultados, conclusões e contribuições e propostas de continuidade. Primeiramente, começando aqui com uma breve contextualização, é importante salientar a extensa malha de linhas de transmissão presentes no Brasil. Nós temos previsão aí, de acordo com o planejamento de expansão, de chegar até 216 mil aproximadamente 800 quilômetros até 2027, provavelmente ultrapassando esse limite. E linhas de transmissão de variados níveis de tensão, uma malha de linhas de transmissão muito grande. E o principal fator para desligamento dessas linhas, principalmente aqui considerando desligamentos não programados, são as descargas atmosféricas, né? É o principal fator que leva a esses desligamentos, comprometendo assim a qualidade do fornecimento de energia, a qualidade do fornecimento, da operação, que cada vez tem sido mais crucial, principalmente no contexto de novas fontes de energia, de fonte de energia diversificada alimentando os grandes centros, transporte de energia, enfim. E é importante salientar aqui um fato muito importante, que com o passar dos anos, os projetos de linha de transmissão, eles se tornaram cada vez mais bem documentados. Então, nós temos aí cada vez mais detalhes a respeito da construção, a respeito das estruturas, do solo, do relevo, das alturas, enfim. Os projetos têm muitos detalhes e muitas informações passíveis que podem ser utilizados aí justamente para propor, como é o caso do trabalho, propor uma metodologia mais assertiva, mais robusta e principalmente mais precisa aí do desempenho dessas linhas frente a descargas atmosféricas. Tendo em vista isso, eu vou passar aqui brevemente pela revisão bibliográfica e aqui eu quero enfatizar principalmente que eu vou apresentar as principais modelagens aqui encontradas na literatura, mas vou focar principalmente nas modelagens que foram utilizadas pelo trabalho para a modelagem aqui dos estudos, para a realização dos estudos, ok? Mais detalhes podem ser encontrados ali no trabalho, fiquem à vontade para fazer quaisquer questionamentos após a apresentação. Antes, é importante salientar o seguinte ponto. As etapas importantes para a variação do desempenho de linhas. Então, quais são os principais pontos que a gente tem que ter de atenção ali no desenvolvimento desse cálculo? A determinação do número de descargas que irão incidir sobre essa linha, a modelagem da corrente de descarga, considerando seu comportamento estatístico e os principais fenômenos associados ao fenômeno estudado, no caso de descargas atmosféricas, um fenômeno impulsivo. Determinação das sobretensões transitórias, também modelagem de torres, vãos de linha e sistemas de aterramento, e determinação da ruptura ou não da cadeia de isoladores, ou seja, determinar as sobretensões para que se possa avaliar a suportabilidade da linha frente a essas sobretensões que são características e dependentes dos fatores previamente citados. E eu gostaria de enfatizar aqui o seguinte, que para a determinação desses modelos é muito importante ter em consideração os fenômenos elétricos, os fenômenos associados aqui às solicitações elétricas, os fenômenos provocados na linha de transmissão em cada um dos componentes, e que essa modelagem seja capaz de representar essas características associadas aos fenômenos aí associados à descarga atmosférica, e de representar esses efeitos de maneira assertiva, porque dependendo do modelo que se vai utilizar, que você vai se optar por escolher, se ele não representar muito bem o fenômeno que eu quero analisar, pode levar a erros significativos aí na avaliação do comportamento do sistema. E tendo em vista, esse foi o critério utilizado para a escolha de todos os modelos que eu vou apresentar aqui daqui em diante.
Esses modelos devem ser capazes de representar o mais fidedignamente possível os fenômenos associados aí às solicitações elétricas advindas de descargas atmosféricas. Primeiramente, a respeito da determinação do número de descargas, adotou-se como metodologia o raio de atração equivalente, duas metodologias, né? Raio de atração equivalente e raio de atração médio, que são métodos aí simplificados, advindo aí da metodologia do método de progressão do líder. O raio de atração médio, ele é um método comumente proposto pela literatura e utilizado em brochuras, em standards, em normas de cálculo e avaliação de desempenho de linhas. E o raio de atração equivalente é a expressão da qual o raio de atração médio foi derivada, ambas propostas por Erickson. Tem as duas análises aqui no trabalho. A modelagem da corrente de retorno, que a gente tem inúmeras representações, triangular, exponencial, a de Segre, rampa, enfim. A que foi adotada pelo trabalho, constituindo a soma das funções de Heidler, na soma das 7 funções de Heidler, com um exemplo aqui colocado no slide, que representa as características mais importantes associadas a descargas representativas, ondas representativas de descargas atmosféricas. Né? Okay? Os principais fatores conseguem ser representados por essa abordagem. Então, aqui todas as ondas representativas vieram dessa abordagem da utilização de soma de funções de Heidler. Como modelos aí representativos de vãos de linha de transmissão, o modelo adotado foi o modelo do J. Marti, que constitui de parâmetros distribuídos, dependentes da frequência e domínio modal, empregado na plataforma de simulação de transitórios eletromagnéticos adotada pelo trabalho, onde as simulações foram realizadas, que foi no ATP. Esse modelo, ele representa muito bem, principalmente linhas de transmissão onde eu não tenha assimetria acentuada e não tenha cabos subterrâneos. Essa é uma das limitações desse modelo. Mas como nossa linha ela é simétrica, ela é aérea, o modelo de J. Marti fornece uma excelente precisão nesse contexto. A modelagem das torres foi considerada adotando a metodologia de multicondutores verticais, que é a metodologia de Jordan estendido. Por que escolher esse modelo? Esse modelo permite representar a geometria, a variação da geometria da estrutura da linha de transmissão ao longo da sua altura, do seu comprimento, de uma forma muito mais assertiva. Ainda mais considerando que nós temos diversas geometrias de estruturas de linha de transmissão que muitas vezes não estão aí abordados por outros tipos de modelagem, né, em função de formas geométricas, por exemplo. Então, essa metodologia, ela propicia essa representação dessa variação da geometria ao longo da altura e da estrutura da torre. E é a metodologia abordada aqui. Dois pontos importantes, na verdade, 3 pontos importantes, esse é o primeiro, que são avaliados pelo trabalho, são principalmente como objetivo a avaliação do efeito da distribuição de torres aí na taxa de desempenho da linha de transmissão. E tendo em vista isso, são utilizados modelos de linha autoportantes, suspensão e de estaiada, principalmente, esses dois modelos bem distintos para avaliar o efeito de cada um deles. Aqui eu apresentei um exemplo da modelagem aqui para cada um deles, a representação, modelagem de condutores multicondutores verticais. E é um dos pontos aqui avaliados pelo trabalho, que eu vou me detalhar a respeito de como foram construídas as simulações ao longo aqui da apresentação do trabalho. Outro ponto também avaliado, que é a variação da altura da torre e o impacto dessa variação na taxa de desligamento da linha. A linha de transmissão, ela possui uma longa extensão, um elevado número de torres, percorre diversos relevos e possui estruturas com diversos valores de altura ao longo da linha. Então, no entanto,
como vou abordar mais à frente, essa variação não é considerada na taxa de desligamento, na avaliação da taxa de desligamento da linha. O que foi realizado pelo trabalho foi, considerando dois tipos distintos de torres, os que eu apresentei anteriormente, estaiada e alto portante de suspensão, variou-se o pé de torre, de acordo com essa variação realizada, sendo compatível com uma estrutura real, valores reais de pés de torre, de uma linha de 230 kV, e variando-se essa altura, variando-se o pé de torre, porque é uma atitude de engenharia. Eu tenho várias partes fixas, partes com comprimentos fixos, né, da minha estrutura, e eu tenho variados comprimentos de pés de torre que vão me permitir aí manter uma facilidade maior de instalação dessas linhas ao longo dos relevos, das diferentes características, condições e alturas necessárias. Então, eu tenho várias estruturas de pé de torre e mantenho fixo o resto, então tenho que alterar somente uma parte, ao invés de ter diversas peças de todas as linhas de transmissão, uma para cada altura. Seria muito inviável. Então, eu fiz essa análise. Aqui um exemplo da variação para alto portante suspensão, mas eu avaliei também para estaiada, vou apresentar aqui. E um exemplo aqui da modelagem como foi adotado. O que foi variado foi a estrutura do pé de torre, aqui indicada na imagem. A modelagem de aterramento, aqui exemplificada, nós temos aqui, esse é um modelo, né, um modelo, uma imagem de como é feito, como é construído o aterramento aí de linha de transmissão. Aqui o comprimento L, né, dos cabos contrapesos conectados aqui à torre, os pés de torre aqui conectados. A metodologia escolhida para representação aqui do sistema de aterramento é de impedância impulsiva. E por que foi selecionado? Nós temos diversos fenômenos eletromagnéticos associados aqui à incidência de uma onda impulsiva, um fenômeno impulsivo, descarga atmosférica, no aterramento. Nós temos variação dos parâmetros elétricos com solo, nós temos fenômenos eletromagnéticos associados. E impedância impulsiva, dentro do contexto de linha de transmissão e do formato dessa linha de transmissão, ela possui uma boa assertividade, uma boa representação desses fenômenos. A representação mais rigorosa, ao pé da letra, é da impedância harmônica. Mas esse é um método bem complexo, a implementação dele é complexa, envolve aí um tempo de simulação, a incorporação dele em plataformas de simulação de transitórios. Ela não é óbvia, é um cálculo complexo e pesado. Em função disso, adotou-se impedância impulsiva, é fácil de ser incrementado nessas plataformas de simulação de transitórios eletromagnéticos, e já na literatura comprovadamente obtém resultados muito próximos aos obtidos pela impedância harmônica nesse contexto de linhas de transmissão. A avaliação da suportabilidade da cadeia de isoladores é realizada considerando-se o método de efeito disruptivo, o método DE, que é um método que permite avaliar aqui a capacidade de disrupção, né? Seria o efeito disruptivo associado às formas de onda. E aí, formas de onda dos mais das diversas formas possíveis, né? Não tem uma onda padronizada como nas demais. Eu consigo, independentemente do tempo de frente, valor de pico, forma de onda a ser inserida ali, calcular o efeito disruptivo associado. Isso me permite uma boa avaliação da suportabilidade da minha linha de transmissão. Por isso, esse método foi utilizado aqui. Partindo para a metodologia. Aqui eu quero ressaltar alguns pontos bem importantes. Vou fazer um paralelo aqui, apresentando a metodologia que é usualmente utilizada na literatura para cálculo do desempenho de linha e a metodologia proposta aqui, as metodologias propostas pelo trabalho, partindo em cada um dos pontos. São avaliados os pontos de consideração da distribuição de torres ao longo da linha, o impacto na taxa de desempenho, a variação da altura e o efeito das distribuições cumulativas de valor de pico e descargas atmosféricas sobre o desempenho da linha. Então, primeiramente, como é a metodologia proposta pela literatura?
Utilizando o raio de atração médio, aqui eu tenho calcula-se o número de descargas que atinge a linha de transmissão. A taxa de back flashover é calculada com essa expressão aqui. Por que esse K? Adota-se, em geral, nós temos uma distribuição de valores de impedância de aterramento. Esses valores, dados aí o número de torres da linha, eles são ordenados em ordem crescente, divididos em grupos, em K grupos, com uma quantidade determinada de torres em cada grupo, onde se calcula o valor de impedância médio, que é o valor utilizado aqui para cada K grupos aqui dessa distribuição, por isso esse casinho aqui. E a taxa total constitui justamente a somatória desses resultados obtidos em função aqui do meu número N de estruturas ao longo da linha. A metodologia proposta, considerando aqui, em um primeiro momento, somente a consideração da representação detalhada da distribuição de torres, que é proposta pelo trabalho. Ela considera essa abordagem da literatura, mas com algumas diferenças. Essa representação ela é feita considerando agora torres de suspensão, torres de ancoragem e torres estaiadas. Ok? Então, calcula-se utilizando a metodologia proposta pela literatura taxas de desligamento para torres de suspensão, considerando torres de ancoragem e torres estaiadas. Mas a taxa final de desligamento aqui da linha consiste justamente no peso de cada uma dessas taxas calculadas. Então, vai depender aqui do número total de estruturas ao longo da linha de transmissão, das taxas de back flashover associadas a cada uma dessas geometrias e também do número de estruturas em cada uma dessas geometrias, ok? Considerando qual que é a metodologia aqui para cálculo, considerando uma única altura versus a consideração de uma variação da altura de torres. Eu quero salientar aqui o seguinte ponto, a metodologia convencional, não convencional, proposta pela literatura, como que é realizado o cálculo? Eu tenho aí uma linha, vamos supor que como colocar o trabalho, com 220 estruturas, eu determino qual é a estrutura predominante com maior número de presença ao longo dessa linha e determino aí um valor médio dessas alturas, dessas 220 estruturas, e utilizo essa altura para cálculo do desempenho da minha linha como um todo. Isso é uma simplificação adotada em função da complexidade associada a esse cálculo, mas afeta diretamente os valores calculados da taxa de desempenho da linha. Qual que é a proposta? A consideração de uma faixa de variação de altura aqui dessas torres dessa linha de transmissão. Então, no caso aqui proposto 9 valores, serão avaliados taxas de desligamento para esses 9 valores, considerando estruturas estaiadas e autoportantes de suspensão. Um terceiro ponto avaliado pelo trabalho é o impacto da distribuição utilizada, distribuição de valor de pico de ondas representativas de descargas atmosféricas. Por que é importante analisar isso? A metodologia convencional não, a proposta pela literatura, ela considera, ela não somente em um ponto a influência da distribuição, somente no cálculo aí, como eu iria apresentar, da probabilidade de ocorrência da corrente crítica. Porém, é importante e altamente recomendado pela literatura, a consideração, principalmente de distribuições que sejam representativas de descargas atmosféricas em função da localização geográfica, tendo em vista que a descarga varia os parâmetros em função da localização, em função de onde a linha está localizada. Então, sempre que é disponível, recomendo-se utilizar distribuições que caracterizem a natureza atmosférica a natureza atmosférica associada ali ao local de instalação da linha.
como o mencionado, o impacto das distribuições é realizada uma análise aqui de duas formas. Primeiramente, considerando o impacto de se utilizar diferentes distribuições, né, cumulativas de corrente de valores de pico de onda de corrente representativa de descargas atmosféricas, considerando o impacto somente aqui, no cálculo da taxa de backflashover, no primeiro momento, e depois considerando aqui o impacto em 2 pontos, considerando-se aqui também o impacto também no cálculo do número de descargas incidentes sobre a linha. Como que é realizado essa avaliação? Considera-se o método de raio de atração médio proposto pela literatura, esse aqui é a direita, e considera-se o raio de atração, considerando-se o raio de atração equivalente, no qual se considera que distribuições de corrente no cálculo do número da área de exposição da linha, e consequentemente do número de descargas acidentes sobre a linha. E aí, quando se considera essa expressão aqui, nós temos a avaliação dessa onda de distribuição afetando 2 pontos simultaneamente no meu cálculo aqui da taxa de desligamento. Aqui somente na probabilidade de ocorrência da corrente crítica. Partindo para os resultados. Primeiramente aqui, a avaliação da representação detalhada da distribuição de torres. Como que isso é feito? É considerada uma linha de 230 kV, que possui 220 estruturas ao longo da sua extensão, sendo que 100 delas autoportantes de suspensão, 30 de ancoragem, suspensão de ancoragem e 90 estaiadas. Okay? Principalmente torres e geometrias muito comumente encontradas em linhas de transmissão aqui do Brasil, essas geometrias. Considerou-se uma linha com essa composição. Okay? Essa aqui é a distribuição dessa linha, com 220 estruturas. Então, tem aqui 220 valores de impedância de aterramento para cada uma dessas estruturas, conforme a metodologia e usualmente recomendado pela literatura. Ordena-se esses valores em ordem crescente, divide-se em grupos. Nesse caso aqui, 220 em 10 grupos de 22 torres e calcula-se o valor de impedância aqui médio associado a cada um desses trechos, desses K-trechos dessa linha. Então, aqui representada a distribuição utilizada quando considerada, por exemplo, uma única torre predominante aqui ao longo da minha linha, ou seja, a metodologia usualmente recomendada pela literatura. Okay? A metodologia proposta pelo trabalho, ela utiliza aqui, ela considera as 3 torres, então eu faço essa metodologia para as 3 torres, para as 100 estruturas de suspensão, para as 30 torres de ancoragem e também para as 90 estruturas de estaiadas, obtendo essa distribuição de impedância de aterramento. Okay? E utilizando cada uma delas para, primeiro, calcular a taxa de desligamento para cada uma dessas geometrias e depois se calcular a taxa de desligamento total da linha. As formas de onda analisadas aqui a princípio, as distribuições, né, para se analisar o efeito da distribuição, são consideradas ondas representativas aqui de Monte São Salvatore e Morro do Cachimbo, a princípio somente essas duas, que são utilizadas aqui nas simulações. E aqui um ponto importante avaliado aqui para essas estruturas. Considerando essas 3 estruturas, suspensão, ancoragem e estaiada, e considerando valores de impedância de aterramento de 10, 20 e 40, a princípio aqui para Monte São Salvatore, eu queria salientar principalmente as formas de onda, considerando essas 3 estruturas e a evolução delas ao longo do aumento aqui da minha impedância impulsiva, com atenção aqui para os valores de pico. À medida que eu aumento aqui a minha impedância de aterramento, tem uma aproximação dessas formas de onda, dessas sobretensões, indicando que, à medida que a impedância de aterramento ela aumenta, independentemente da minha geometria utilizada, eu tenho formas de onda e valores de pico que se aproximam. O mesmo pode ser observado aqui, considerando aqui as formas de onda associadas às simulações que utilizam a forma representativa de onda do Morro do Cachimbo.
o mesmo comportamento pode ser observado, considerando-se ainda a estrutura de 230 kV. Um ponto importante a se salientar aqui também, considerando as duas distribuições, né, Monte São Salvatore e Morro do Cachimbo. Aqui, para essas mesmas formas de onda que eu apresentei nos slides anteriores, para as impedâncias de aterramento de 10, 20 e 40, eu apresento aqui os valores de corrente crítica para cada uma desses tipos de estrutura, das geometrias, suspensão estaiada e ancoragem, e observando aqui que à medida que a impedância de aterramento aumenta, eu tenho uma aproximação desses valores de corrente crítica e das probabilidades de ocorrência desses valores, considerando-se aí as duas ondas representativas, as duas distribuições. E aqui, salientando que já se pode observar nesse ponto uma diferença entre aqui as probabilidades obtidas para as torres de suspensão, estaiada e ancoragem, sendo que as torres de estaiadas e de ancoragem levam aqui a probabilidade de ocorrência menores que a probabilidade de ocorrência associada às torres de suspensão, ok? Tanto considerando Monte Salvatore quanto Morro do Cachimbo. Isso vai ser importante porque vai impactar diretamente aqui nos meus resultados, ok? Apresentando aqui as taxas de desligamento, considerando os três modelos de torres, as três geometrias para as duas formas de onda, e observando que a torre de suspensão, como o visto no slide anterior, possui uma maior probabilidade de ocorrência da corrente crítica, leva a maiores valores de taxa de desligamento da linha para os dois casos, seguidas pelas torres de estaiadas e de ancoragem. A metodologia proposta, aqui que considera essas três torres, leva a taxas de desligamento menores do que as usualmente recomendadas pela literatura. Esses valores, eles são aí em torno de 11%, 10%, em torno de 11%, eles são da mesma magnitude do que da consideração de outros fenômenos muito importantes para desempenho da linha de transmissão, como a dependência dos parâmetros elétricos do solo com a frequência. Partindo para o segundo ponto aqui analisado pelo trabalho, que é o efeito da variação da altura das torres ao longo da linha de transmissão. Para esse estudo em específico, eu considerei torres autoportantes de suspensão e torres estaiadas e não foram consideradas estruturas de ancoragem. Por que excluir as estruturas de ancoragem para esse tipo de análise? As estruturas de ancoragem são estruturas muito menos frequentes, de ocorrência menos frequente ao longo da extensão da linha de transmissão, e são estruturas com menores valores de altura, sendo menos susceptíveis à incidência de descarga atmosférica. Em função disso, como está sendo feita uma avaliação do efeito da altura, optou-se por não considerá-la nesse momento. Então, aqui um exemplo das torres utilizadas, autoportante de suspensão e estaiada, a representação das torres através de multicondutores verticais, metodologia de Jordan estendida. Como que foi considerada essa avaliação da altura? Para fins metodológicos, considerou-se a metodologia recomendada pela literatura, inclusive utilizando a distribuição utilizada aí, mostrada aí anteriormente aqui, utilizando a mesma metodologia, separando uma linha de 230 kV, aqui com estruturas divididas em 10 grupos, aqui com valores de impedância impulsiva, 10 grupos com esses valores de impedância impulsiva médios aqui representados. Essa foi a distribuição de aterramento utilizada aqui nesse trabalho. Metodologia recomendada pela literatura, utilizando as 220 estruturas com a linha de transmissão inteira, 220 valores de impedância de aterramento. E aí, considerando-se um cálculo, considerando como estrutura dominante a autoportante suspensão, depois como estrutura dominante a torre do tipo estaiada. E considerando os resultados obtidos, considerando aqui essa avaliação, para torres autoportantes de suspensão e torres estaiadas,
para as duas distribuições. E eu quero colocar 2 pontos aqui muito importantes de serem observados. A variação aqui, em função da minha altura, obtendo-se maior valores de taxa de desligamento da linha, o que se é esperado, já que estruturas com alturas maiores, elas são pontos preferenciais de incidência de descarga atmosférica. E também outro ponto importante, que é a diferença aqui obtida considerando-se Monte Salvatore e Morro do Cachimbo em amarelo, aqui para esses valores de altura. A diferença é uma diferença bem explícita, o que não é uma coisa óbvia, um ponto óbvio deve ser aqui importante ser salientado e colocado. Tendo em vista que a forma de onda, o valor de pico da estrutura forma de onda representativa do Morro do Cachimbo é 43,3 kA, muito maior que o valor de pico aí encontrado para Monte Salvatore, em torno de 31 kA. Então, esperava-se que se obtivesse resultados de valor de taxa de desligamento maiores do que os obtidos para Monte Salvatore, que se observa aqui é justamente o contrário. Mesmo com valor de pico maior, levando a taxa de desligamento menores do que as obtidas por Monte São Salvatore. E para avaliação da influência de diferentes distribuições na taxa de desligamento, são consideradas 3 estruturas, 3 níveis de tensão diferentes, 138, 230 kV e 500 kV, sendo essas estruturas aqui representadas. Sendo que, para essas estruturas aqui de 138 e 230, adotou-se a modelagem de multicondutores verticais, como adotada ao longo de todo o trabalho. E aqui, para essa estrutura de 500 kV, que é uma estrutura do tipo cinturada, do tipo waste, adotou-se a metodologia recomendada, a formulação recomendada e adotada no I3S e amplamente recomendada pela literatura para esse tipo de geometria, que é a formulação de waste. São consideradas aqui, para essa avaliação, a influência aqui, a consideração de 3 formas de onda representativas, as associadas a Monte São Salvatore e Morro do Cachimbo, mas acrescentando agora também a onda representativa das linhas de transmissão do Japão, medições realizadas em linhas de transmissão lá no Japão por Takami Okabe. E por que essas 3 formas de onda representativas? São formas de onda recentemente recomendadas pelo SIGRE e que são hoje as recomendadas em termos de torres instrumentadas, medições advindas de torres instrumentadas. A brochura ela recomenda sempre que possível a utilização desse tipo de medição, tendo em vista que ela é muito mais precisa do que medições aí advindas de elos magnéticos, medições ditas como globais. Então, com base aí nos parâmetros das medições realizadas por Takami Okabe indicados pelo trabalho deles, construiu-se essa forma de onda representativa associada às medições e utilizada aqui nesse trabalho. Primeiramente aqui, eu queria representar as sobretensões encontradas aqui, considerando uma linha de 230 kV e também valores de 10, 30 e 60 ohms de impedância impulsiva de aterramento, considerando as 3 formas de onda. Eu coloquei aqui a de 230 kV porque nós temos como um comportamento similar aí para 138 e 500 kV. Em termos de tempo, para não ficar mais representativo aqui e a gente poder expandir os resultados. Essas são as formas de onda aqui associadas a essas 3 formas de onda na cadeia de isoladores da linha de transmissão. Então, as formas de onda associadas a cada uma delas aqui. É importante salientar, esse gráfico é bem interessante, eu queria gastar um tempo aqui nele para comentar esse resultado em específico, que se trata da corrente crítica obtida, considerando a suportabilidade aí das estruturas de 138, 230 e 500 kV, em função da impedância de aterramento utilizada,
que aqui para análise foram valores entre 10 e 60 ohms, de 10 a 60. E é importante salientar aqui alguns pontos importantes, como, independentemente das diferentes formas de onda e das diferentes formas de onda de sobretensão obtidas também, como apresentada no slide anterior, apesar disso, nós temos aqui, à medida que a impedância de aterramento aumenta, valores de corrente crítica bem próximos, independentemente da forma de onda. À medida que o valor de impedância aumenta, tendem a ficar ainda mais próximos. E esse comportamento ele acontece aqui para 138, 230 e 500 kV. Então, é interessante avaliar que a questão da suportabilidade da linha, ela não está aí, não é dependente da estrutura e da forma de onda, por assim se dizer. Ela vai depender muito mais das questões relacionadas à suportabilidade da cadeia de isoladores, de isolamento da linha, do que a esses fatores. Considerando-se aqui um ponto importante também que eu quero colocar. Eu vou apresentar aqui o efeito, né, de diversas distribuições aqui, algumas distribuições sobre a taxa de desligamento da linha, mas eu queria começar apontando um ponto importante, começando com uma avaliação de duas distribuições separadamente e aqui destacadas. Esse gráfico apresenta a taxa de desligamento da linha em função da impedância de aterramento, considerando-se aí duas formas de onda, duas distribuições, de Morro do Cachimbo e Monte São Salvatore. O que eu quero salientar aqui é justamente que, para valores aqui em torno de 25 ohms, eu tenho a taxa de desligamento associadas a Morro do Cachimbo com valores menores do que associados a Monte São Salvatore. Mesmo o Morro do Cachimbo tendo um valor de pico maior do que a onda do Monte São Salvatore. Isso é importante salientar aqui, porque em termos de engenharia, esse valor, né, de 25 ohms, 20 ohms, é um valor que se busca muito como impedância de aterramento ideal, né, para a torre de linha de transmissão. Então, curioso que para esses valores aqui, a taxa de desligamento, considerando a distribuição do Morro do Cachimbo, ela é menor, né? E são pontos que eu gostaria de salientar nos próximos gráficos de serem observados. Essas interceptações dessa curva do Morro do Cachimbo com as demais distribuições e as demais distribuições também entre si. Partindo aqui para a consideração do raio de atração médio, ok? Então, considerando-se o impacto da distribuição somente em um ponto, no cálculo do valor da corrente crítica, a princípio. Então, aqui foram consideradas distribuições de Monte São Salvatore, aí é de Berger, Sigrey e 3S, sendo que de Sigrey e 3S propostas amplamente pela literatura, recomendadas para o cálculo do desempenho de linhas de transmissão. E aqui, Morro do Cachimbo e linha de transmissão do Japão, como previamente apresentado. Aqui, à esquerda, toda aqui a extensão das impedâncias consideradas, de 10 a 60. E aqui, sempre à direita, um zoom aqui nessas curvas entre 10 e 30, ok? Dando um zoom aqui. E aqui, importante salientar os valores de desligamento, a diferença que se faz da consideração justamente dessas distribuições. Diferentes distribuições levam a diferentes resultados de taxa de desligamento da linha, ok? Aqui para 230, ainda raio de atração médio, e salientando esse ponto aqui, ó, como o colocado no slide anterior também, que para determinados valores ali próximos aí a 25 ohms, a distribuição de Morro do Cachimbo leva a valores menores de taxa de desligamento, até do que as recomendadas aqui pelo I3S e pelo Sigrey, né? Sendo que em alguns pontos aqui também ela leva a valores menores aqui que outras distribuições, mesmo possuindo um valor de pico maior. Se a gente for considerar aqui a torre de 500 kV, isso ainda é mais explícito. Praticamente para todo o espectro aqui entre 10 e 60 ohms, eu tenho a taxa de desligamento
considerando aqui a distribuição recomendada pelo I3S, levando a maiores valores de taxa de desligamento do que todas as outras distribuições. A Morro do Cachimbo só chega a interceptar essa curva ao valor de 60 ohms, que seria uma impedância de aterramento considerada relativamente alta, considerando-se linhas de transmissão. Partindo aqui para a consideração agora em dois pontos distintos, o raio de atração equivalente, ou seja, agora não há consideração somente da probabilidade da ocorrência de corrente crítica, né, da consideração dessa distribuição nesse momento, mas também utilizando a expressão de raio de atração equivalente, que considera a distribuição, o efeito da distribuição também no cálculo da área de exposição da linha, do número de descargas incidentes, que agora vai ser dependente aí dessa distribuição utilizada. Então, aqui, mais uma vez, sendo representada para 138 kV, essa taxa de desligamento. Para 230 kV, quero salientar esse ponto de interceptação aqui, ó, que antes estava acima de 25 ohms, agora ele foi deslocado para a esquerda, interceptando aqui antes de 25 ohms, ou seja, houve um deslocamento aqui, intercepta-se antes a curva do I3S. Mas ainda assim é possível salientar aqui, ó, a depender do valor de impedância de aterramento, eu tenho diferentes valores de taxa de desligamento, inclusive a depender do valor, a distribuição associada a Morro do Cachimbo levando a valores menores. E de 500 kV, que antes a interceptação ocorria aqui próximo aos 60 ohms, agora ela está ocorrendo em torno aqui de 53 ohms aqui na interceptação. E para valores aqui, ó, entre 10 e 30, aqui a taxa de desligamento aqui do I3S, né, considerando a distribuição de I3S, levando a valores maiores de taxa de desligamento em relação às demais. Partindo aqui para as conclusões, o trabalho avaliou 3 pontos aí importantes que são extremamente, que impactam diretamente a avaliação do desempenho de linha de transmissão em relação à metodologia usualmente proposta pela literatura. Nós tivemos aí uma diferenças significativas obtidas. A metodologia proposta, considerando-se diferentes distribuições de torre, levou aí a valores de taxa de desligamento em torno de 11% menores. A consideração da variação da altura mostrou que, para diferentes alturas, como esperado, nós temos variação da taxa de backflashover. E por que isso é importante de ser considerado? Quando se tem uma linha de transmissão com diferentes alturas, estruturas com diferentes alturas, nós podemos ter pontos ali daquela linha de transmissão que ficarão mais susceptíveis à incidência de descargas em função da sua maior altura. Nós temos, né, variação de altura ao longo da linha. Esses trechos podem ser responsáveis por boa parte aí do desempenho dessa linha, sendo mais susceptíveis à incidência. Essa detecção desses trechos de maior incidência, de maior altura, pode levar aí uma implementação de medidas de proteção mais assertivas nesses trechos, garantindo uma melhoria do desempenho da linha como um todo, trabalhando apenas efetivamente em alguns trechos com medidas de proteção. E as distribuições, é importante caracterizar, sempre que possível, utilizando distribuições que caracterizem a natureza atmosférica de por onde a linha de transmissão percorre, para que se obtenha resultados aí assertivos, mais próximos da realidade, mais próximos da expectativa e não superdimensionados, né? Que sejam resultados representativos. E a escolha da distribuição impacta diretamente sobre a taxa de desligamento, assim como a escolha da metodologia de cálculo vai impactar diretamente também. Se eu escolher, por exemplo, a metodologia que considera o impacto da distribuição também no cálculo da área de exposição, eu vou ter aí resultados diferentes do que aqueles quando se considera somente o impacto nas probabilidades de ocorrência da corrente crítica. E aqui eu quero deixar essa contribuição aqui, que
A metodologia, que ela é atualmente recomendada pela literatura, ela adota diversas simplificações em função do cálculo, que é complexo e exige bastante esforço computacional, mas essas simplificações elas impactam diretamente no cálculo e na estimativa, na assertividade dessa estimativa da taxa de desempenho. Nós temos projetos hoje que possuem muitas informações a respeito de relevo, solo, estrutura, e que podem alimentar uma modelagem mais assertiva e levar a resultados mais assertivos aí em função desses dados e compatíveis com a região onde a linha está instalada. Como propósito de continuidade, eu tenho algumas dessas propostas de continuidade, como avaliação aí do efeito da variação da altura, de diferentes geometrias da linha, avaliação aí de outras metodologias para cálculo da área de exposição da linha, como o método eletrogeométrico, avaliação de outros tipos de torre, outras distribuições disponíveis na literatura, e também considerando o efeito de variação da altura de outras estruturas mais complexas e diferentes das estruturas aqui escolhidas. Então, esse é meu trabalho. Fico à disposição para quaisquer dúvidas e obrigada pela atenção de todos.